Fala galera, beleza? Murilo aqui falando, sejam todos bem-vindos ao nosso aulão semanal, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre o que? A gente vai ter esse assunto aqui, ó, como lidar com os pensamentos catastróficos, o nosso aulão de número 35, tá bom? Primeiramente aí a gente vai falar, né, o que são esses pensamentos catastróficos, né, como que eles podem estar agindo e atrapalhando a gente aí, tá bom? Como eles se intensificam, né? Como que eles crescem, como que eles ficam maior aí de tamanho e pode atrapalhar ainda mais a vida da gente. E uma dica passo a passo aí pra gente já tá colocando isso em prática, tá bom? Vamos lá então, eu só vou abrir o chat ali pra eu estar conversando com o pessoal, tá? E a gente já começa o nosso aulão de hoje, tá bom? Só um momento, gente. Estou entrando aqui e pronto. Vamos aí estar começando, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, né, o que são esses pensamentos catastróficos? A gente pode aí estar pensando, né, o que eles são? Eles são um sintoma psicológico aí da ansiedade, tá bom? Eu gosto de separar sempre os sintomas físicos dos sintomas psicológicos da ansiedade, pra gente aí estar cada vez mais se focando, mais sabendo as diferenças entre eles e aí tá ficando mais fácil o nosso entendimento do que é um e do que é outro. Por que eu falo os sintomas psicológicos? Por causa que é o seguinte, os sintomas físicos a gente sente no corpo, os sintomas psicológicos a gente sente mais na mente, tá bom? É assim que eu separo essas duas classes aí dos sintomas, tá? E tem também aí os pensamentos, né? Que são os catastróficos, eles são voltados mais para uma coisa, gente, para tragédia, tá? Os pensamentos catastróficos aí, e são uma tragédia assim, uma tragédia que a pessoa eleva muito o grau do que aquilo pode realmente significar, tá? Às vezes não é uma coisa tão intensa, não é uma coisa assim tão preocupante, porém a ansiedade faz esses sintomas aí irem de um tamanho tão grande assim, que parece que uma coisinha, um pequeno problema, fica aí de um tamanho gigantesco, tá bom? A ansiedade aí, ela age como se fosse uma lupa com esses problemas, né? Com essas reações. Ela age assim como que se fosse um problema assim que sem solução, um problema assim totalmente que a pessoa pode ficar perdida, que não tem como voltar, tá? Isso daí a gente vai vendo aí quais os problemas que eles podem estar causando, tá bom? Como eles podem aí estar aumentando, tá? Mas a gente já sabendo disso aí, a gente já pode identificar melhor esses pensamentos e pensar como que eles podem estar agindo contra nós, tá bom? Esse sintoma psicológico aí, tá bom? Eu trouxe aí um caso para vocês, né, de uma paciente que ela tem um filho, né? E esse filho dela aí, às vezes ele vai buscar alguma coisa, um bolo, né? Como eu coloquei aqui no exemplo, ou alguma coisa na padaria. E é bem perto da casa deles, tipo, bem perto, atravessar a rua e andar alguns passos, tá? Porém, essa pessoa, né, essa paciente, tinha esses pensamentos aí catastróficos e atrapalhavam muito ela. Por quê? Porque ela pensava que talvez o filho dela, sim, olha como que chegava esses pensamentos para ela, tá? Talvez não, ela pensava que o filho dela fosse sequestrado, que fosse armada uma emboscada, que aí chegariam assaltantes, alguma coisa na padaria para estarem fazendo isso com ele, tá bom? Porém, nada de parecido aconteceu. Mas a gente já dá para ver como que é o poder, como que o que pode estar fazendo esses pensamentos catastróficos na mente da pessoa, tá bom? Então, isso daí é uma coisa que ela eleva muito mais do que pode estar imaginando e pode estar acontecendo, tá? Provavelmente isso daí dificilmente pode acontecer, tá bom? E ela via, toda vez que ele demorava um pouquinho, ela ia atrás dele, via se ele estava lá mesmo, né? E, por fim, nunca aconteceu nada demais, tá? Então, olha o exemplo aí que pode estar causando o exemplo dos pensamentos catastróficos, o que pode estar acontecendo com uma pessoa, tá bom? Oi Carmélia, boa noite, um abraço, tudo bem?
Vamos lá, continuando então, né, gente? Esses pensamentos, né, eles vêm de uma forma, assim, muito distorcida e também irreal, né? Porque vocês viram aqui, como eu dei o exemplo, né, dessa paciente, que é uma coisa assim que, tipo, se a gente for pensar na proporção que realmente pode acontecer, é uma coisa meio que mínima, né? Uma coisa assim que é improvável que aconteça naquela magnitude, naquele pensamento que ela realmente estava imaginando que acontecesse, tá bom? Então, para vocês verem como que ele é aumentado, por isso que eu falei da questão da lupa. A ansiedade aumenta muito mais, que era para ser uma preocupação assim, um pouco mais amena, né? Um pouco aí mais reduzida, ela se transforma numa preocupação gigantesca, tá bom? E daí pode surgir mais deles quando damos foco para eles, né? Ou atenção, tá bom? Então, quando a gente dá mais atenção para eles, né? E eles dão mais foco, e a gente dá mais foco para eles, o que pode estar acontecendo? Eles aí podem estar crescendo, essas histórias podem estar emendando umas com as outras, né? Por exemplo, eu vou criar um exemplo agora, usando realmente essa questão da paciente aqui. Ela pode pensar, nossa, como a gente disse, né? Eles podem aí tá acontecendo uma tragédia, eles podem aí estar matando meu filho, eles podem aí estar sequestrando ele, levando para outro lugar, eu não sei o que fazer, eu não sei se eu chamo a polícia, eu não sei se eu pago o sequestro, tá? Isso daí a pessoa só imaginando na mente dela todas essas situações, tá? Então a gente pode ver aí como que é uma coisa que cresce mais e mais e fica cada vez mais irreal, tá? Tudo sim, graças a Deus. Você? Ah, tô bem também, Carmelho. Obrigado, hein? Vamos lá. Isso pode ficar num ciclo, né? Como a gente disse aí. Isso daí pode crescer cada vez mais, isso daí pode fazer cada vez pior pra gente, porque a gente pode associar isso daí a qualquer situação, tá? Por exemplo, a pessoa pode associar, nesse exemplo que eu tô dando aqui, com o filho, porém ela pode associar com outras coisas que essa mesma paciente também estava associando, tá? Por exemplo, ela estava com uma dor aí no intestino, que depois foi comprovado que realmente é ansiedade, né? Porém, esse ciclo e esse pensamento catastrófico pode ir gerando outros tipos de pensamento em outras situações bem diferentes. Então a gente tem que prestar muito bem atenção e tem que prestar atenção nisso aqui, ó, que eu vou falar agora. Nós não somos nossos pensamentos, tá? Às vezes pode parecer óbvio a algumas pessoas, pode parecer não muito óbvio para outras, porém a gente tem que pensar e focar nisso daqui. A gente não é os nossos pensamentos. A gente pode ser uma parte deles. Tipo, se a gente for pensar, 1/3 deles. Só que a nossa totalidade não somos eles, tá bom? Por quê? Porque às vezes a gente pode aí estar confiando cegamente o que a mente nos traz, o que ela traz aí para nossa imaginação, digamos aí, e não tem nada a ver com a realidade. Isso daí pode estar tendo uma distorção da realidade, tá? Isso daí a gente pode estar prejudicando aí cada vez mais a nossa saúde mental e tá tendo preocupações cada vez mais profundas e às vezes até desnecessárias e, como eu disse, também irreais, tá? Então, agora que eu falei tudo isso, a gente vai para a nossa dica, tá bom? De hoje aí, que é em forma de passo a passo, tá? Por isso que em outros aulões aí que eu dou para o pessoal, que vocês podem ver aí lá no YouTube, lá que tem bastante coisa já. Eu costumo dar bastante dicas, né? Porém aqui, como é uma dica em forma de passo a passo, então é melhor a gente aí tá se concentrando em uma só, tá? Primeiramente, se vocês quiserem escrever isso daqui é bom também, por causa que quando a gente escreve, a gente visualiza aquilo lá com mais clareza. Pode ser que quando esteja só na nossa mente, a gente vê como uma coisa um pouco abstrato, uma coisa meio sem forma. Quando a gente escreve, a gente pode ter a sensação assim, ué, eu pensei que era tanta coisa, eu pensei que era tanta confusão e por fim é só isso, né? Então, às vezes, a escrita pode trazer essa sensação para nós. Por isso que é bom, muito bom você estar escrevendo. Pense primeiro, né, na situação e pense na pior coisa que pode acontecer, tá? A gente pode aí estar pensando, né,
está levando para o extremo nesse exercício. E às vezes quando a gente está com pensamento catastrófico, isso daí nem é tão difícil, porém é melhor a gente estar pensando nisso daí, tá bom? Essa dica aí que eu posso dar para vocês pode chamar dica 8 ou 80, tá? Por quê? Porque primeiramente a gente vai pensar no 80, que é esse daqui. O que pior pode acontecer? Eu vou usar de novo o caso da paciente aqui, que ela estava pensando, né? O que pior pode acontecer? Eles podem matar meu filho, ele pode ser sequestrado e pode ir para o cativeiro, e a pessoa pode aí estar pedindo sequestro, né? O dinheiro do sequestro para mim, eu não vou saber o que fazer e eu não vou ter dinheiro para estar liberando ele, tá? Oi, boa noite, Cristiane, tudo bem? Então, a gente tem que primeiro colocar essa questão, tá bom? Depois que a gente colocou essa questão, a gente pensou, escreveu sobre, a gente pensa na melhor coisa que pode acontecer, tá? A gente pensou no 80 e a gente agora pensa no 8, tá bom? Por que a gente pode aí pensar na melhor coisa também de tamanho real para estar acontecendo? Por causa que daí a gente fica nos dois extremos, no 8 e no 80. A gente vê os dois extremos da história, né? Porque os pensamentos catastróficos estão levando a gente pelo pior cenário possível que pode acontecer, e a gente pode também estar olhando pelo melhor cenário possível que pode acontecer de maneira tão irreal quanto os pensamentos catastróficos, tá? Tudo bem, doutor Murilo? Ah, que bom! Então, né, a gente pode pensar no que aqui, utilizando de novo a questão ali da paciente, né, usando o exemplo dela. É o seguinte, aí ela pode também estar pensando, né, se fosse no caso dela, tá pensando, ó, e se já pensou se meu filho fosse lá e achasse tipo uma maleta de dinheiro, né, ou achasse alguém assim que queria fechar negócio com o pai deles ou algo do tipo, né, e eles às vezes ficassem ricos do dia para a noite. Então a gente pode estar pensando nesse extremo também, que pode ser que é fantasioso, mas ele pode ser tão fantasioso quanto os pensamentos catastróficos, tá bom? E esse vai ser o 8 da nossa questão, tá? Então a gente já tem esses dois extremos, a gente já pensou numa coisa, né, no pior que pode acontecer e no melhor que pode acontecer. O passo 3 daí, o que realmente pode acontecer, tá? O que pode, na nossa realidade, entre 8 e 80, pode estar acontecendo? O que realmente isso daí, essa situação pode estar nos trazendo? De novo, no exemplo da paciente, o que realmente pode acontecer e o que realmente aconteceu no caso, né? Ele ia lá, comprava o bolo e levava para casa. Só isso. Nada mais e nada além do que isso, tá bom? Então, essa realidade, tá, que a gente vai usar aqui é o meio termo que a gente pode estar utilizando, tá? A gente pode estar pegando aqui esse termo de realidade, digamos aqui, que é entre 8 e 80, então é a metragem de realidade, a gente pode colocar aí, tá? Do que realmente pode estar acontecendo, tá bom? E daí, se alguma coisa, com essa realidade, né, como você vai agir com essa realidade, tá? Por exemplo, a pessoa pensou em tudo isso, de novo, voltando aqui no exemplo, né, no caso do bolo da filha do paciente. Ela pensou ali, no pior cenário, que pode acontecer de ele ser sequestrado, né, e eles não saber como agir. Pensou no melhor cenário, que eles podem aí estar achando uma maleta de dinheiro e ficar milionário. O que realmente pode acontecer, e que realmente aconteceu no caso, tá? Que ele vai lá, compra o bolo e volta. E como que você vai agir com essa realidade? Normalmente, a mãe vai somente ver que ele chegou e pronto, e ficar tranquila, tá? Então esse daqui é já para ter o fechamento de como que você vai agir com essa realidade. O que você vai fazer depois que isso daqui acontecer. Então eu vou agir, vamos supor assim, ela vai agir com naturalidade, ver que ele voltou e ficar tranquila, tá? Então essa métrica aqui, você pode estar usando para você estar confrontando aí os seus pensamentos catastróficos, tá bom? Você pode usar essa dica aí de 4 passos para já estar tentando aí ter um controle melhor ou até diminuindo esses pensamentos catastróficos, tá bom?
A Cristiane falou aqui, gente, verdade, hoje à noite eu tive um pressentimento ruim, mas depois passou. Ah, que bom, Cristiane, que bom que passou, né? Pressentimentos também a gente tem que prestar bastante atenção, tá? Às vezes o pressentimento, teoria, vamos supor, ideia, é uma coisa da mente. Pode ser uma verdade, mas pode ser uma invenção ali que está passando no momento, tá? Então a gente tem que... Por isso que é bom não se ater, como eu disse aqui, ó. Nós não somos nossos pensamentos, teorias, sentimentos, nada disso, tá? Então tem que prestar muita atenção nisso daí. Oi, Andréa, boa noite, tudo bem? Sensação de mãos e rosto queimando, horrível. Ah, sim. Se vocês quiserem, tá? Deixando essa sugestão aí, eu posso estar falando em outro aulão aí, tá bom? Se quiserem estar deixando como sugestão, eu falo daí. Eu queria saber se isso é ansiedade. Pode ser que seja, tá, Cristiano? Pode ser que seja ansiedade sim, tá? Mas isso daí a gente pode tratar mais a fundo em outro aulão se vocês quiserem, tá bom? Olha o pessoal aqui falando também no Instagram. Olha o Rodrigo aí. Ô Rodrigo, tudo bom? Opa, indicação aí. Oi, Keroli. Boa noite, tudo bem? Que bom. Olha aí, mais uma seguidora. Seja bem-vinda aí, tá? Ele falando, ele sempre passa dicas boas. Eu tento aí ajudar vocês no máximo possível aí. Beleza? Então, gente, então é isso aí que eu tinha para falar para vocês essa noite. Se vocês quiserem aí, tá? Se deixando mais dicas aí, mais dicas não, mais sugestões pra gente aí tá trabalhando, vocês podem estar deixando, tá bom? Então é isso, boa noite, boa semana aí pra vocês, bom final de semana também e tchau!